Olha, esses vídeos desse período, eu tô olhando aqui na câmera, porque na verdade eles poderiam ser assim, tipo, diários de um cabelo crescendo e de uma raiz aparecendo. Mas não é sobre isso o vídeo de hoje, não. Se você acabou de chegar nesse canal, meu nome é Jana Viscardi, sou eu mesma, dona e proprietária desse modestíssimo espaço, sejam todos muito bem-vindos. Você pode me acompanhar no Twitter, no Instagram e no YouTube e pode contribuir para esse canal através do patrocínio no padrim.com.br/Jana Viscardi. Você pode também participar dos meus cursos. Agora no dia 31 a gente começa uma nova turma de 2 encontros sobre escrita e texto. Você pode se inscrever, eu deixo o link aqui embaixo. Mas para além disso, você pode também contribuir através dos seus comentários, quando você deixa suas sugestões de vídeo, quando você faz as suas ponderações sobre os elementos que eu trago nos meus vídeos, que de maneira nenhuma são uma verdade absoluta, são conversas sobre temas variados que têm alguma relação com linguagem. E você pode, claro, curtir ou descurtir o vídeo, caso você tenha gostado ou não. E, além disso, compartilhar esse conteúdo com outras pessoas, porque isso ajuda a novas pessoas conhecerem o canal e ajudarem, então, esse perfil a crescer e ser mais visto por outras pessoas. A nossa conversa de hoje, eu gostaria de falar sobre o uso de um termo que é muito recorrente nesses momentos de pandemia em que estamos vivendo. Não é a primeira vez que esse termo é empregado e ele pode ser estudado sob diferentes olhares. Essa minha conversa parte de outras conversas que eu tive recentemente, uma delas com o Gaê, um grande amigo que já esteve inclusive aqui comigo no canal, e a Graciane, que é uma seguidora com quem eu tenho conversado bastante, ela é doutoranda em epidemiologia, e a gente tem falado muito sobre a forma como tem se discutido ou se apresentado a questão do coronavírus por aí. E isso me colocou para pensar então sobre a questão do termo grupo de risco, porque não é a primeira vez que ele está sendo empregado. No caso, por exemplo, do surgimento do HIV/AIDS no Brasil, lá na década de 80, no Brasil e no mundo, o termo grupo de risco foi muito empregado no Brasil e isso acabou por direcionar o olhar e o entendimento das pessoas sobre o que era a enfermidade, como lidar com ela, como se prevenir. Então você veja que a linguagem, a forma como a gente se expressa para falar sobre uma enfermidade, uma pandemia, tem um impacto importante na maneira como a gente a compreende e depois como se previne e se cuida em torno daquele problema. E é por isso que a gente vai falar do termo grupo de risco pensando no coronavírus. Falando sobre doenças e linguagem, a Susan Sontag tem 2 livros bem importantes em que ela vai abordar as questões das metáforas em enfermidades como tuberculose, câncer e depois HIV/AIDS. Eu deixo o link aqui embaixo caso você tenha interesse e queira comprar os livros. Eu não vou falar sobre as metáforas hoje, esse é um vídeo que está planejado, mas acabou que de novo o grupo de risco passou na frente. A gente vai falar sobre a questão das metáforas num próximo vídeo. Mas hoje eu quero focar nisso, é um bate-papo mesmo, você traga aqui as suas impressões. Quando a gente começa a olhar o surgimento da questão da pandemia, as pessoas falando sobre coronavírus, inevitavelmente o termo grupo de risco aparece, porque se começa a falar quem são as pessoas que estão mais vulneráveis e que podem se contagiar com o tal do coronavírus. E aí as pessoas usam o termo grupo de risco para falar dessas pessoas que têm mais chance de contágio. E aí, por que é que isso nos interessa? Porque a partir do momento que você começa a usar a palavra grupo de risco, a sensação que eu tenho tido é que a percepção do impacto da enfermidade na sociedade vai mudando, porque as pessoas começam a disseminar a ideia de que o grupo de risco são idosos, hipertensos, diabéticos, e é como se todas as outras pessoas passassem a estar imunes. É como se para todas as outras pessoas coronavírus não fosse algo sério e grave. Tem um artigo do Estadão falando sobre a questão do uso do grupo de risco também, e me chamou a atenção, porque nesse artigo essa pessoa vai falar sobre o impacto disso no aspecto das políticas determinadas para cuidar do problema. Então, por exemplo, quando você tem uma política que pretende fazer o tal do isolamento vertical, que é só isolar as pessoas do tal grupo de risco, ou seja, as pessoas que estão mais vulneráveis, isso pode gerar um problema porque já se viu em outros lugares que esse isolamento vertical não é efetivo. Além, é claro, da criação de uma estigmatização
em torno desse grupo de indivíduos. Então, se você vê essas pessoas nas ruas, você vai dizer, nossa, por que essa pessoa está na rua? Ela está correndo um risco. Quando, na verdade, você também corre um risco se estiver nas ruas. E aí o problema aqui também, a gente chega num lugar, no caso específico do coronavírus, como inúmeros casos de mortes vinham de pessoas justamente mais velhas que foram afetadas pelo coronavírus, você tem aí um lugar de falar, ah não, mas são pessoas mais velhas, e de criar essa modalização que vai dizer, mas é por isso que morreu. Então a pessoa mais morreu por ser velha do que pelo próprio coronavírus. Então você leva a uma responsabilização por aqueles indivíduos ser velho, uma culpabilização, né? Ser velho é o que faz você morrer, não é o fato de você adquirir o coronavírus. O coronavírus é só algo que aconteceu, mas o grave mesmo, digamos assim, é ser velho. E aqui, gente, de novo, eu tô falando um pouco sobre esse entendimento que eu vou tendo a partir dessas leituras e a partir do que vai sendo dito por aí sobre o coronavírus, e você pode fazer aqui outros apontamentos também. Quando a gente olha, por exemplo, para os textos da Susan Sontag e a maneira como ela vai abordar justamente esse elemento da linguagem e das metáforas que faz com que muitas vezes as pessoas sejam culpabilizadas por aquilo que estão vivendo, me chama atenção também para o caso do coronavírus e também traz esse etarismo à questão do coronavírus. Ah, mas também é uma pessoa já mais velha, é como se em sendo pessoas mais velhas e não produtivas do ponto de vista do capital, digamos assim, então aí é menos mal, é algo que acontece. Alguém tem que morrer, essas pessoas vão morrer e não há o que se possa fazer, digamos assim. Alguns grupos de pessoas vão morrer. Um outro elemento no uso do termo grupo de risco que também me incomoda é justamente esse entendimento que eu falei antes de uma certa imunidade. É como se fosse 0 ou 1. Ou você está mais vulnerável à enfermidade e aí você corre o risco de morte, ou então você não faz parte desse grupo e tá tudo certo, nada vai te acontecer. O que na verdade não se aplica, porque hoje no Brasil você tem 50% das pessoas que estão hospitalizadas abaixo dos 60 anos ou 50 anos, essas pessoas passando aí por enfrentamentos que tem a ver justamente com uma perda pulmonar, as pessoas com muita fadiga, com dificuldade para respirar e tal, e isso é um impacto que não é um impacto só de quem é mais velho, de quem é idoso ou então é hipertenso ou diabético. E aí quando você faz essa coisa do grupo de risco com muita força, o cuidado que se tem que ter é justamente como esse discurso vai colocando o lugar do grupo de risco como o único lugar em que a enfermidade afeta os indivíduos. Por isso que eu disse essa lógica do 0 ou 1. E isso, mais uma vez, não é verdade e, portanto, a gente tem que ter muito cuidado com o uso da palavra grupo de risco. É claro que existem estudos, reflexões em torno da área de epidemiologia, eu não vou entrar aqui nesse detalhe, discorrendo sobre o que é vulnerabilidade e o que é o risco. Você tem uma discussão em torno da palavra risco no capitalismo e essa lógica que acaba entrando também nesse outro universo, no universo da linguagem médica e como isso afeta então a percepção das pessoas sobre enfermidades e tal. O meu objetivo não é falar disso extensamente aqui, mas de promover justamente esse bate-papo muito concreto sobre o que a gente está experimentando hoje e como é que a mídia, os jornais estão discutindo, refletindo e trazendo as informações sobre isso que vivemos hoje e qual o impacto de usar o grupo de risco nessa reflexão e no nosso entendimento do que é a pandemia e do que é a ocorrência do coronavírus na nossa vida e na nossa realidade. E aí, nesse sentido, quanto o foco em falar somente do grupo de risco, ou majoritariamente do grupo de risco, traz essa simplificação muito grande do problema, nesse foco aí do que eu falei do 0 ou 1. Ou você é idoso, hipertenso e diabético e vai morrer, ou então você é jovem e tá tudo certo com você, quando existem muitas nuances aí no meio, e essa simplificação não ajuda porque faz com que as pessoas tenham dificuldade de compreender o quanto é importante que elas fiquem em casa. E aí, some-se a isso o emprego da palavra gripezinha para definir o que seria tal do coronavírus, você tem uma verdadeira possibilidade de catástrofe mesmo, porque as pessoas têm dificuldade de apreender o que é o problema através dessas descrições
do que ele seria, dessas reflexões sobre o que ele queria, do que ele seria a partir desses termos, né? Então, a nossa preocupação aqui é entender que o termo grupo de risco pode estigmatizar, levar a uma simplificação do problema e colocar apenas em um grupo de indivíduos a responsabilidade sobre o que é que não pode acontecer. Então, essas pessoas não podem ser infectadas. Quando, na verdade, se pessoas que não fazem parte do grupo mais vulnerável se infectam e acabam passando isso para essas outras pessoas, pronto, dá no mesmo, você tem um problema dessa pessoa mais jovem tá lá batalhando para manter as suas funções pulmonares, ao mesmo tempo que ela pode estar transmitindo isso para outras pessoas mais velhas ou mais vulneráveis. Então você tem toda uma complexidade no compreender o que é o contágio, e quando a gente olha para o emprego dessa palavra e o quanto se foca nisso, a gente entende que o problema pode ser muito mais complexo e a gente não deveria fazer essas simplificações. E aí o que a gente tem, no final das contas, é que esse martelar acaba levando à desinformação mesmo, e é por isso que eu trago esse vídeo, que é assim, esse bate-papo mesmo. Traga as suas observações aqui embaixo, como é que você tem visto, observe como é que a palavra grupo de risco vem sendo empregada nas matérias, nos jornais. Traga aí as suas observações a partir do seu olhar sobre isso, tá bem? Eu deixo um beijo pra vocês, espero que vocês estejam em casa, podendo estar em casa. Nos vemos no próximo vídeo, tchau, tchau.